O Silêncio dos Inocentes não precisa de jump scare, não precisa de sangue a cada cena, ele entra pela sua cabeça e quando você percebe já é tarde demais. A começar pelo pôster, que é emblemático. Em 2006, ele foi eleito o melhor pôster dos últimos 35 anos até então. Veja, a mariposa sobre o corpo de Clarice parece ter uma caveira estampada no corpo. Só que não é bem uma caveira, é uma reprodução da obra Involuptas Mors, de Salvador Dalí, que retrata 7 mulheres entrelaçadas que formam uma ilusão de uma caveira humana. Na história do filme, vemos Clarice, uma agente do FBI que é enviada para entrevistar um dos mais perigosos criminosos do mundo, Hannibal Lecter, um psiquiatra brilhante, um canibal refinado, na esperança de obter pistas para capturar um serial killer chamado Buffalo Bill, que mata mulheres e arranca suas peles. E o que começa como uma entrevista vira um jogo psicológico perturbador. Lecter não responde às perguntas, ele devolve com outras perguntas. Ele vasculha a mente de Clarice e expõe as suas feridas mais profundas. E o curioso é que no meio desse horror se desenvolve uma relação estranha entre os dois, quase de cumplicidade. Enquanto isso, o relógio corre, Buffalo Bill já tem novas vítimas, a pressão aumenta, as pistas se embaralham e Clarice precisa decidir o quanto está disposta a revelar de si mesma para conseguir o que precisa de Lecter. Montar o elenco de O Silêncio dos Inocentes foi no mínimo interessante. O diretor queria Michelle Pfeiffer, inicialmente para o papel de Clarice, mas ela recusou por considerar o tom do filme sombrio demais. O diretor torcia o nariz para o sotaque de Boston de Jodie Foster, embora ela tivesse ganho o Oscar pela atuação no filme Acusados, mas depois de alguns encontros com a atriz, ele mudou completamente de ideia. Um detalhe curioso é que Foster ficou tão preocupada com a imagem do FBI no filme que procurou o diretor Demme antes das gravações para garantir que a agência seria retratada com respeito. Afinal, o FBI tinha acabado de impressioná-la ao lidar com uma ameaça de morte contra ela. E Hannibal Lecter? A primeira escolha foi Sean Connery, que leu o roteiro e achou repugnante. Daniel Day-Lewis também foi cogitado, antes de Anthony Hopkins entrar em cena e criar um dos vilões mais icônicos do cinema. E Anthony Hopkins construiu o Hannibal de um jeito que poucos atores fariam. Ele combinou 3 referências improváveis: a voz e a excentricidade de Truman Capote, a precisão de Katharine Hepburn e a frieza mecânica do HAL 9000 de 2001, Uma Odisseia no Espaço. O resultado foi uma criatura única, elegante, inteligente e absolutamente perturbadora. Foi ideia do próprio Hopkins vestir Lecter de branco. A teoria dele era simples: as pessoas já têm medo de médicos e dentistas, então por que não usar isso? E o olhar fixo e perturbador de Hannibal também foi calculado. Anthony Hopkins tinha um amigo em Londres e assustava as pessoas sem querer. Ele também estudou o comportamento de répteis que piscam conscientemente e só quando querem. No filme, ele pisca em apenas momentos específicos e deliberados. E aquele som que ele faz depois da fala sobre as favas foi inspirado no Bela Lugosi, do Drácula de 1931. Hopkins disse que, quando criança, imitava o conde para assustar as crianças na rua e funcionava. Hannibal Lecter não foi inspirado em nenhuma pessoa real. Ele é, nas palavras do agente John Douglas do FBI, a junção de toda a maldade que o autor Thomas Harris encontrou nas suas pesquisas. E como Douglas resumiu, felizmente não existe ninguém como ele. Mas a pesquisa para o filme deixou marcas em quem participou. O ator Scott Glenn, que interpretou o agente Jack Crawford, visitou a unidade de ciências comportamentais do FBI, acompanhado do próprio Douglas, e lá ele ouviu gravações de assassinos em série fazendo os crimes mais odiosos que você pode imaginar com as vítimas, e segundo ele, saiu de lá em lágrimas e declarou que após aquela experiência passou a ser a favor da
pena de morte. Uma das cenas mais icônicas e desconfortáveis do filme foi completamente improvisada. Ted Levine, o intérprete de Buffalo Bill, chegou ao set, tomou alguns shots de tequila para ganhar coragem e simplesmente dançou. Ninguém roteirizou aquilo, saiu na hora. E a música também foi ele que escolheu, Goodbye Horses. Suave e estranha, e encaixou perfeitamente com o personagem. Uma cena que décadas depois ainda deixa as pessoas intrigadas. Anthony Hopkins ganhou o Oscar de melhor ator com apenas 16 minutos em cena. E um detalhe curioso é que na época do lançamento ele namorava a empresária Martha Stewart, que terminou com ele logo depois do filme porque só conseguia enxergar nele um assassino de sangue frio. Apesar da história se passar em Baltimore, a maior parte das filmagens aconteceu em Pittsburgh, na Pensilvânia. O imponente Hospital Estadual de Baltimore para Criminosos Insanos, onde Lecter fica preso, é na verdade a fachada do Hospital Western Center. O prédio fechou em 2000, mas foi salvo da demolição após ser declarado patrimônio histórico. Buffalo Bill não saiu apenas da imaginação do autor Thomas Harris. O personagem foi construído a partir de 3 serial killers reais. Ed Gein, que esfolava as suas vítimas e usava a pele humana para confeccionar objetos. Gary Heidnik, que mantinha mulheres aprisionadas em um porão construído especialmente para isso. E Ted Bundy, que usava um gesso falso no braço para atrair as vítimas, parecendo inofensivo. 3 monstros reais reunidos em um só. Isso torna Buffalo Bill ainda mais perturbador. A cena final de O Silêncio dos Inocentes é uma das mais perturbadoras. Clarice está em uma formatura do FBI, com colegas, professores, comemorando sua conquista. É um momento de triunfo. Ela capturou o Buffalo Bill e finalmente se tornou agente federal. Mas de repente o telefone toca e é Hannibal Lecter, ligando de um lugar completamente desconhecido. Ele está foragido após a sua fuga espetacular. A cena é curta e é tensa, porque ele diz: "Eu não pretendo faltar ao jantar." E ele está claramente se referindo a devorar alguém. E o jantar em questão é o Dr. Chilton, o diretor arrogante e cruel do hospício que o maltratou por anos. Hannibal está avisando a Clarice que vai matar e comer Chilton, e ao mesmo tempo deixando claro que não irá atrás dela. Clarice pede para ele se entregar, mas ele responde com algo do tipo: "O mundo é mais interessante com você viva." E a câmera mostra Chilton chegando ao aeroporto em um país tropical, alheio ao que o aguarda, e Lecter some na multidão. O Silêncio dos Inocentes fez história. Levou os chamados 5 grandes do Oscar: melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro adaptado. Foi apenas o terceiro filme na história a conquistar os 5 prêmios na mesma noite, e até hoje o último a conseguir essa façanha. Os outros 2 foram Aconteceu Naquela Noite, em 1934, e Um Estranho no Ninho, de 1975. 3 filmes em quase um século. Isso diz tudo. O Silêncio dos Inocentes é uma obra que redefiniu o gênero, criou personagens inesquecíveis e provou que o terror pode ir muito além do sobrenatural. Mas agora eu quero saber de você, qual cena te perturbou mais? Deixa aí nos comentários. E se você não assistiu, já sabe o que tem que fazer. Deixe também o seu like se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal se você for novo por aqui, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!